Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lene. Eu sou o Diogo e hoje nós vamos responder algumas perguntas para vocês. Então você será bem-vindo na Missão Talk. Vamos às perguntas, né, gente? Então, quem somos nós, né? Eu sou o Diogo, completei ano passado 17 anos servindo ao Senhor e esse ano eu sou muito feliz em dizer que eu tenho mais anos da minha vida servindo ao Senhor, na casa dele, na obra dele, do que não servindo a Deus, né? Eu e minha esposa somos diáconos, sou diácono na casa do Senhor. Nós também servimos na casa do Senhor como líderes de jovens, dos nossos queridos jovens do Raio de Luz do Tempo Central, que nós amamos muito. Também participo, né, como apoio dentro da Missão Jovem. Além disso, servimos também ao Senhor ali na equipe de louvor dentro da igreja, né, louvando ao Senhor, ministrando, aprendendo algo novo, porque o obreiro preparado tem que aprender de tudo um pouco. Isso aí, já. Né? E é mais ou menos isso, né? Verdade. Eu acompanho tudo que ele falou, com certeza, né? Claro. Somos um. Somos um. E eu sou uma das regentes também desse coral maravilhoso, que é o Coral da Missão Jovem, né, gente? Que a gente, quem já trabalhou em outros anos conosco no coral, sabe que é uma missão árdua, mas é prazerosa. Então, esse ano também, é claro, terá um coral, claro que um pouquinho mais reduzido, né, gente? Por causa da pandemia, por causa de tudo isso que a gente está passando. Porém, não vai deixar de ser menos bênção do que os outros anos. Tá bom, meu povo? Se nós fizemos treinamentos, na verdade, o nosso primeiro treinamento missionário nós tivemos antes da gente casar, né? Antes da gente casar, nós ainda namorávamos, aí nós fomos fazer Jocum, né? Aqui em Macapá, com o prático no Suriname. Foi um tempo muito abençoado na nossa vida, um tempo de muitas respostas de Deus para nossa vida. Coisas, na verdade, que até antes da gente começar a escola, né, que foi a ETED, nós não tínhamos muitas certezas de algumas coisas, né? A gente estava meio, como é que eu posso dizer assim? Nosso namoro, né? Não, com muitas dúvidas, né? Com muitas dúvidas no nosso namoro e tudo mais. Claro, né, que eu era apaixonada por este boy. Desculpa, gente. Mas ali, dentro daquela escola, Deus, assim, trouxe muitas respostas para nossa vida, né? Tanto na nossa área emocional, nosso relacionamento, quanto o nosso relacionamento com Deus, né? E as certezas que nós queremos ter a partir dali, ministerialmente falando. Antes mesmo da ETED, né? Nós ali, eu sempre congreguei ali com os jovens do Raio de Luz. Então a gente tinha uma ação muito próxima da Jocum, que é a agência missionária Jovens com uma Missão. E essa proximidade deles em nos levar para participar de momentos de intercessão, de oração, momentos de estudo bíblico, momentos de apoio a crianças em vulnerabilidade social no centro de Macapá, em outras localidades também. Tudo isso me fez me aproximar da Jocum e me mexeu muito, né, para poder participar do desafio da Escola de Treinamento Discipulado, que é a ETED, que ela falou. Então a gente seguiu um caminho, né, de fazer a obra missionária. E ali na Jocum, quando surgiu a oportunidade, eu ficava muito inseguro, porque, a Lene sabe bem disso, né, os meus pais, eles não serviam ao Senhor, né, não eram evangélicos, e eu ficava com medo deles não entenderem, assim, cortarem a minha vontade de estar lá. Mas eu fiquei com a palavra da líder na época na Jocum, que foi muito forte, gente, para mim. E eu sei que foi Deus que usou ela quando ela disse: Diogo, se você der um passo de fé e você quiser participar dessa escola, o Senhor vai dar o passo após você. Lembra muito segue-me, negue-se a si mesmo e segue-me, né? E eu fiz isso, falei com a minha mãe e meu padrasto. Eu fiquei surpreso ao ouvir do meu padrasto: meu filho, vá.
vá que Deus vai te surpreender, vai te abençoar. E eu fui e foi assim, sabe? Aquela coisa do jovem quando vai para missões, ele quer ir para as nações, né? A minha oração é: Deus, agora eu vou para as nações, eu não volto mais para minha cidade. Meu coração aberto, agora eu vou para os países, eu vou para a janela 1040, eu vou para os países não alcançados, aquela coisa toda. E claro que quando a gente chega lá no treinamento, a gente descobre que não é só o seu desejo, mas é o que o Espírito Santo fala que realmente importa. Então lá a gente aprendeu muito a ouvir Deus, não foi, amor? É verdade. Lá nós tínhamos até um probleminha no nosso relacionamento de entendimento ministerial nesse sentido. E lá a gente foi ensinado a orar para que Deus trouxesse o direcionamento sobre a vontade dele para nós. Né? Isso foi muito diferente. Então posso dizer que a escola de treinamento discipulado da Jocum, ela foi fundamental num agir de Deus para lapidar o nosso caráter como crente, como servo de Deus, como namorados e como maridos, marido e mulher, que depois dali, mais alguns meses, nós nos tornaríamos, né? Na verdade, mais 2 anos, né, amor? Foi em 2007. Quase 2 anos. Né? Quase 2 anos. Então, em 2009 a gente casou, mas eu tenho convicção que aquilo que nós vivemos em 2009 começou a ser plantado lá em 2007, naquela escola. Verdade. A experiência toda do prático no Suriname foi maravilhosa, porque você ir para outro país, anunciar o evangelho, é algo assim especial, principalmente porque nós fomos treinados e ensinados como fazer isso de uma forma criativa, através do teatro, através de dança, através de entrega de folhetos, mas também através de pulseiras evangelísticas, do livro Sem Palavras. Então, nos foi ensinado uma porção de ferramentas para a gente fazer isso. Se você fizesse aqui, já era complexo. Agora, ir para outro lugar, mais difícil ainda, porque eu, por exemplo, não sou de dançar. Eu tive que dançar, eu estava ensinando os outros a dançarem. E quando você chega lá, você se depara com uma juventude de uma igreja de tanto talento. Gente, aqueles jovens lá do Suriname, filhos de brasileiros, falavam português, falavam o tactaqui, que é o dialeto de lá, falavam o espanhol, falavam o inglês, falavam o holandês, que é a língua oficial do Suriname. Tão talentosos, mas eles não se percebiam. Então, o nosso papel acabou ser assim de criar empatia por eles e treiná-los a entenderem que eles podem ser ferramentas poderosas. E foi o que a gente fez. Nós fomos treiná-los. Uma das coisas mais incríveis que eu particularmente aprendi, porque a escola de treinamento discipulado da Jocum foi um divisor de águas da minha vida, foi eu me sentir responsável por deixar um legado de propósito e seriedade com Deus para uma geração que não conseguia ver o valor dela. Lá, nós movimentamos eles para aprenderem novas habilidades na obra de Deus, para descobrirem que eles poderiam sim servir ao Senhor de uma forma alegre e criativa, evangelizando. Nós quebramos um pouco até o paradigma dentro, afinal nós estávamos numa Assembleia de Deus, né? De evangelizar com danças ou então com teatro. A gente se pintava todo e o nosso louvor. Eu, nessa missão específica, eu era o líder de intercessão. Então, eu aprendi a importância de você promover a oração e ouvir do Espírito Santo a direção exata. Não à toa nós fomos para o garimpo, e a Lene lembra muito bem, que no caminho do garimpo a gente se perdeu, chegou uma hora que a gente se perdeu. E Deus usou, acredite você ou não, uma borboleta para nos direcionar no caminho certo. Porque no meio da mata densa ficavam geralmente 2 a 3 caminhos, bifurcações, e o pastor não lembrava o caminho. E a gente começou a perceber que uma borboleta aparecia no meio do caminho. Isso é verdade, eu não estou inventando. E quando a borboleta aparecia, a gente começou a brincar no início, né? Bora seguir a borboleta. Agora a gente já está perdida já. A borboleta foi para a direita, a gente foi para a direita. Aí embora para a direita. Aí passava mais ou menos uns 5 quilômetros outra bifurcação, porque ali é uma área de garimpo. Então existem vários garimpos, então você tinha que saber exatamente qual era o caminho certo. A borboleta aparecia de novo. E isso nos fez perceber que aquilo não estava acontecendo por acaso, era uma direção de Deus. Deus usou uma borboleta, gente, para nós encontrarmos o garimpo que nós tínhamos sido enviados a ministrar a palavra. Quando a gente pensou que nós estávamos perdidos, o pastor falou, vamos descer aqui e perguntar para o fulano aqui, onde é que fica o garimpo tal. Gente, quando desceu do carro, perguntamos para aquela pessoa, ele falou, tá bem ali o garimpo, a 50 metros de nós.
foi Deus, gente. Essa é uma experiência incrível. Ouvir a direção do Espírito Santo. Mais incrível, naquela mesma noite nós saímos, nos arrumamos, fomos até um bar de um chinês que cedeu para nós podermos evangelizar. Lá naquele bar nós evangelizamos, né? Nós apresentávamos as peças, aplicávamos as peças, fazíamos as apresentações de dança e as pessoas ficavam nos observando. Beleza, ninguém entregou a vida para Jesus. No dia seguinte, numa manhã de domingo, nós estávamos numa escola bíblica, né, amor? Naquela escola bíblica nós estávamos ministrando e um surinamense que era funcionário do dono do garimpo do irmão lá pediu para falar. E ele falou que naquela noite anterior ele tinha saído para matar um brasileiro, ele não encontrou o brasileiro, e ele tinha entendido que nós tínhamos sido enviados lá para que ele pudesse arrepender. E naquele momento nós entendemos que mesmo a borboleta fazia parte de um projeto de Deus, para que ele pudesse se entregar para Jesus. E ele se entregou para Jesus e aquela manhã foi esplêndida, foi incrível, porque por uma alma Deus pôde nos levar daqui para lá. Então isso eu aprendi, que ouvir a voz de Deus é indispensável na vida do servo do Senhor. Amém. Bom, a experiência que eu tive, mais do que nunca lá, gente, assim, na verdade, foi muito impactante para mim por 2 motivos, né? Infelizmente, eu imagino também que agora continue assim, mas o brasileiro e a brasileira em alguns países, eles têm a nossa... nós temos a imagem muito deturpada de quem nós somos, né? Quando nós chegamos, eu lembro muito bem que quando nós chegamos, nós chegamos no aeroporto e passamos pela alfândega, um dos guardas lá da alfândega, o nosso grupo estava dividido em 2, né? O Diogo, ele fala fluente inglês, e o John também, que estava com a gente, falava também. Então, a nossa entrevista lá era toda em inglês. Então, nós dividimos o grupo. E o grupo que eu estava, que estava o John, ele ainda falava algumas coisas assim, e a gente não conseguia entender o que ele falava. Então, em determinado ponto, ele perguntou onde nós iríamos ficar, se nós iríamos ficar numa casa, se nós iríamos ficar num hotel. O agente da imigração. O agente da imigração. E aí o John disse, não, a gente vai ficar no hotel, né? Que a gente vai ficar no albergue, né? A gente vai ficar no hotel. Aí ele prontamente escreveu lá, Hotel Pérola. Que era aí eu disse, pô, esse hotel deve ser super famoso, né? Aqui. A gente vai ficar no Pérola. Aí tá, passou. E abrindo um parênteses aí, gente, bem interessante. Quando nós chegamos, só pra te lembrar aí, quando nós chegamos no Suriname, nós não sabíamos nem onde nós iríamos ficar. E no outro dia, Deus assim virou o jogo de tal forma que no outro dia nós tínhamos até motorista para nos levar onde a gente queria ir. Porque a igreja ficou sabendo que o pastor tinha acolhido um outro pastor que não era o pastor da igreja lá, era um outro pastor que fazia parte da igreja, nos acolheu. E quando a igreja soube que nós viemos realmente com uma missão séria, a igreja nos abraçou. E aí no outro dia nós já tínhamos até motorista, uma irmã lá que era dona de uma van e levava a gente pra cima e pra baixo. Enfim, ela passou na frente do Hotel Pérola, gente. Fiquei passada. Ela passou na frente do Pérola, eu disse, olha, o homem lá da imigração disse que eu ia ficar nesse hotel aqui no Pérola. Ela virou pra mim e disse, o quê? Ele falou que vocês iam ficar nesse hotel? Ela disse, esse hotel é só das prostitutas brasileiras. Eu fiquei chocada. Mas primeiro, irmão, eu confesso, eu fiquei com vontade de voltar lá e matar o irmão, mas eu sabia que eu ia pro inferno se fosse matar. E aí depois eu vim entender que, na verdade, a maioria das pessoas e muitas moças que foram para lá, brasileiras, elas trabalhavam com isso. Os brasileira lá, ela tinha, algumas, se eu posso dizer a maioria, tinham fama de garotas de programa. E os homens como ladrões. Nós passamos alguns constrangimentos com as pessoas de lá. Elas não deixavam... Certa vez nós fomos no comércio, você lembra? Foi. E aí a gente tem o costume de pegar nas coisas, né? Eu vou ver o preço de tal coisa, eu vou pegar. Deixa eu ver quanto é que é isso aqui. Não pode fazer isso lá, não.
Quando eu fui pegar, o dono de lá veio e tomou da minha mão e disse, não, pode, não. E fez a coisa que era para me deixar lá a mercadoria dele. Mas eu quero falar uma coisa para você. Naquele primeiro momento, a gente até julgou. Eu fui uma que julguei. Eu, prostituta, não sei o quê. Mas no final, gente, quando nós precisávamos de um lugar, nós já estávamos perto de vir embora. E que Deus, assim, nos levou, porque lá é diferente daqui. Aqui você pode pegar uma caixa de som, você pode ir para uma praça, você pode fazer, você tem essa liberdade, mas lá não. Se você quiser levar uma caixa de som para uma praça, você tem que pedir com antecedência de 3 meses para poder fazer um culto. Porém, se você achasse qualquer lugar que alguém quisesse ceder a sua área particular, quisesse ceder a sua garagem, né, o seu estabelecimento, sem problema nenhum. E onde nós fomos, nós conseguimos no estacionamento do Hotel Pérola. E foi ali naquele lugar que o Senhor nos fez. Nós ficamos felizes, mas tristes ao mesmo tempo. Porque aquelas meninas, elas estavam presas ali. E no dia daquele culto, você via ela na varanda do hotel, elas na varanda do hotel ali. Ou então olhando por cima do muro. Olhando por cima do muro, olhando pela janela. E a gente sabe que naquele momento a gente levou a palavra para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que estavam ali. E foram muitas experiências, sabe, gente, que a gente viveu, né, ali naquele lugar onde aparentemente existe uma paz religiosa, né? Ali é o hindu, o muçulmano, o judeu, eles vivem aquela paz aparente, né, religiosa, vamos dizer assim. Mas na verdade o que domina ali é o voodoo. Né? Eu lembro que teve uma vez que nós estávamos na casa desse pastor e ela era uma casa distante, era como se fosse num condomínio distante. E aí nós ouvimos aquele falatório, assim, a gente sempre ouvia, né, amor? Nas madrugadas. Sempre acontecia alguma coisa com alguns de nós. A gente pensava que era na mesquita, né? Mas no final das contas a gente descobriu que a mais ou menos uns 25 metros da nossa casa, onde a gente estava, tinha uma casa de voodoo, né? Uma casa bem feia, né? Tinha uma caveira, assim, umas estátuas demoníacas na frente. Então, a gente só sentia nesse horário. Era batalha espiritual. A gente realmente foi para ali, a gente precisou orar muito nesse sentido. Foram muitas experiências incríveis, né? Foram. A gente passaria talvez um dia todo muito mais relatando as experiências, mas fato é que aquilo que a gente viveu foi e é fundamental hoje no exercício do nosso trabalho na casa do Senhor. Por que eu sirvo a Jesus? Por que eu sigo a Jesus? Sigo a Jesus primeiro, gente. Como não seguir uma pessoa tão maravilhosa como essa? Que é o Senhor. Que é Jesus Cristo. Eu inclusive, várias vezes já até falei pro Diogo. Eu tenho muita vontade um dia de escrever um livro com as coisas que Deus já fez na minha vida, já proporcionou, né? Livramentos, bênçãos, sabe? Eu sempre digo que eu não duvido daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas não só aquilo que eu quero fazer, mas a vontade perfeita do Senhor. As coisas, às vezes, que a gente não entende. Tem situações que a gente acha que porque a gente serve a Jesus e porque a gente ora, Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. É muito maravilhoso quando as duas vontades se juntam, a de Deus perfeita e que você quer aquilo também, né? É maravilhoso. Mas quando a vontade de Deus não é a sua, não se entristeça. Confie. Eu sigo a Jesus porque Ele é bom. Eu sigo a Jesus porque Ele é fiel. Eu sigo a Jesus porque Ele nos surpreende. Mas principalmente eu sigo a Jesus porque Ele negou tudo. Ele negou o céu por amor a mim. E a palavra do Senhor, ela fala, você aí, que quer servir a Jesus. Certa vez, o jovem rico chegou com Jesus e disse, Jesus, eu já fiz tudo, Jesus. Eu fiz tudo. Eu dei aos pobres. Eu te sirvo, eu falo de ti, né? Quantas vezes as pessoas se julgam dignas de Deus?
Mas Jesus, sabendo que aquele jovem era muito rico, que aquela riqueza tomava conta do seu coração, Jesus disse para ele, olha, uma coisa te falta, dá tudo o que tu tem, reparte entre os pobres e me segue. A palavra de Deus diz que aquilo deixou ele muito triste, porque ele era muito rico. E às vezes, nós temos riquezas dentro dos nossos corações que a gente não quer abrir mão por causa de Jesus. Às vezes, nós temos vaidades que nós não queremos abrir mão por causa de Jesus. E Jesus, usando aquele exemplo, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Às vezes, nós não queremos negar nós mesmos, muito menos queremos carregar uma cruz. E como que eu quero servir e seguir a Jesus? Faça isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. E você vai ver, querido, que no final desse caminho, tudo aquilo, como diz a palavra do Senhor, que está no seu coração, ainda assim o Senhor se agradará e você será abençoado. Então, não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Faça igual a mim, querido. Siga Jesus.